Fala, meu povo da Distrito K9, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Distrito K9. Distrito K9 porque esse nosso episódio acontece aqui em Brasília, no Distrito Federal. E hoje está com a gente aqui o incrível dono do @Animal Pensante. Para você que tem dúvida se animal pensa ou age por impulso, hoje é dia de responder a sua dúvida. Hoje a gente está com esse camarada. Seja muito bem-vindo, Felipe Kaeli. Tudo bem com você, meu querido? É uma honra poder aqui te receber. A honra é toda minha, com certeza, ainda mais conhecendo agora e um grande amigo que eu já conheço há muito tempo também, né? Galera, para quem não sabe, esse é Felipe Kaeli. Eu fui aluno do Felipe há muitos anos atrás, eu fui empolgado com esse cara. Olhei alguns vídeos dele nas redes sociais e disse, eu quero uma porção disso aqui. Eu me lembro que quando eu cheguei na casa dele, ele fez um curso teórico e eu fiquei encantado com aquilo. Mas ainda não era o suficiente para mim, eu queria ver na parte prática quem que era esse cara. E assim como um jogador de sinuca, quando pega no taco, a gente já sabe que sabe jogar. Quando ele pediu para o cachorro dele entrar na caixa, eu disse, meu Deus do céu, esse cara sabe treinar cachorro. Nunca vi nenhum tipo de cachorro entrar na caixa daquele jeito. A caixa quase virou umas 3 vezes de tanta vontade que aquele cachorro tinha de entrar para começar a treinar. A gente foi para o parque da cidade, coloca a foto aqui para a gente aqui. E esse é Felipe Kaeli. A gente foi, esse cachorro aqui, esse é o Saruman, para quem não conhece. Tinha cabelo ainda. Ele ainda tinha cabelo. Essa foto foi lá no Parque da Cidade, faz mais ou menos, a gente conversou agora há pouco aqui, faz uns 8 anos, 7 anos. O Felipe ainda era novinho, não tinha barba. Olha só, agora tá esse monstrão aqui com a gente. E eu tenho muito orgulho, galera, de hoje poder continuar a estar aqui com o Felipe, falando de cachorro. E nesse dia foi um show à parte. Saruman andou de skate, Saruman subiu nas costas, Saruman fez tudo, só que não faz como a filha dele vem fazendo. Felipe evoluiu e os cães também, né? Então hoje a gente está aqui com ele. Vai mandando pergunta aqui pra gente, porque a sua dúvida é a nossa dúvida, e a gente vai falar de cachorro, do simples ao complexo, porque talvez a sua dúvida pode ser dúvida de muitas pessoas. Então escreve aqui pra gente, manda aqui que a gente está aqui hoje com esse monstro do adestramento, que tem muitos alunos, muito mentorados, muito cursos online, e que talvez hoje você saia daqui sendo o aluno do Felipe. Felipe, bora falar de cachorro, como diz nosso amigo Jairo Teixeira. Você como treinador, eu costumo fazer algumas perguntas aqui. E a gente tem falado muito de alta performance, de cães militares, mas eu queria que a gente começasse esse papo hoje falando de adestramento. E qual seria o conceito de adestramento? O que é adestramento? Vamos lá. Eu acho que adestramento, para mim, né? A minha percepção, como eu trabalho muito com resolução comportamental, comunicação avançada na rua, aquela coisa toda que você já conhece. Mas acho que comportamento adestramento. É trazer, vamos dizer assim, capacidade do cão interagir de uma maneira correta em qualquer ambiente que ele tiver. Acho que o foco maior é esse. Então, adestramento seria relacionamento. Uma maneira capacitar. Capacitar por relacionamento, né? Felipe, primeiramente, seja muito bem-vindo. Prazer estar com você aqui. Prazer é meu. Cara, você que trabalha com adestramento já tem muito tempo. Uma das perguntas frequentes, que eu acho que o Ramos também recebe com os clientes dele, é uma das primeiras perguntas do cliente. Quanto tempo dura um adestramento? E eu te repasso essa pergunta. Quanto tempo dura um adestramento? Bom, eu acho que essa pergunta é um pouco complexa, mas focando assim. Eu faço orçamento. O que você precisa? A primeira coisa que eu pergunto para as famílias, né? Para alguém que faz um orçamento comigo. Como eu posso te ajudar com o seu cão? Quais comportamentos você precisa modificar ou ensinar? Porque primeiro você tem que entender qual a perspectiva da pessoa. Sim. A pessoa fala, olha, Felipe, ele tá muito bagunceiro. Tá muito bagunceiro, bagunça pra lá. Bom, aí o adestramento pode durar uma orientação. Eu posso te orientar, vou aí conhecer o cachorro, entendo tudo que está acontecendo, principalmente tudo que está acontecendo dentro do ambiente que está fazendo aquele comportamento ser necessário, que é uma das coisas que quase ninguém leva em conta, né? Massa isso, hein? Comportamento. Por que esse cachorro está apresentando esse comportamento? Porque ele está sendo necessário nesse momento. Pode ser um necessário emocional, algumas emoções que estão em excesso, o organismo precisa esvaziar essa emoção, aquele comportamento se faz necessário. Né? Então, bom, se for algo simples, uma orientação,
é o tempo que dura o adestramento. Vou aí, faço uma orientação, uma consultoria, 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. Ótimo. Se for um caso mais complexo, 2, 3 semanas, 2 meses, depende do tanto que a gente vai espaçar as aulas e do tanto que a família vai colocar em prática. Porque é um trabalho em equipe. É um trabalho... Mas esse adestramento, ele não tem, então, um prazo de início, meio e fim. Se eu quiser treinar um cachorro pro resto da vida, ele tem que ser treinado pro resto da vida? Ou 2 meses resolve um adestramento? Por exemplo, adestramento básico. O que seria um adestramento básico? Boa. E quanto tempo ele dura? Vamos lá. Adestramento básico. Convivência. Aí, para os meus clientes... Uau, ó, rapidinho. Eu sempre achei que adestramento básico fosse coisa do tipo, me dá a patinha, algo do tipo. Então, essa é uma boa resposta. Convivência. Convivência. Então, o emergencial. Quando eu chego numa casa, bom, adestramento... Ah, eu quero o básico. Bom, a pessoa fala, eu quero o básico. Tá. Aí eu volto, remando a pergunta para a pessoa. Tem algum comportamento que esteja atrapalhando a convivência nesse momento? Que aí é onde eu vou focar no começo. Por quê? E eu vejo assim, que você sabe, eu dou mentoria para muito profissional. Eu vejo que o erro constante é, mas esse cachorro isso e aquilo. Cara, esse cachorro, ele pode construir um foguete, ele mesmo pilotar, ele correr lá e mandar o foguete para a lua sozinho pilotando. Se tiver um comportamento que incomode, a família não vai ficar satisfeita. Então, emergencial, o que está te incomodando? Faz uma lista de 1 a 5, o que incomoda mais primeiro até o 5 que incomoda menos. Às vezes você resolve a família já fica feliz. Uau. Então, tipo, o básico é... o que você precisa para conviver bem com esse cachorro? O que está atrapalhando a convivência? Isso, aquilo, beleza. Foco naquilo ali. A primeira aula, basicamente, eu foco em resolver o que incomoda mais. Mas é o latido. Então, ó, o latido a gente vai focar dessa forma, você vai fazer isso até a próxima aula. Felipe, tá maravilhoso. Às vezes, tipo, na outra aula você dá uma revisada, tem cachorro que... eu queria que ele andasse, fizesse isso, fizesse aquilo. Não quero mais não, Felipe, já tá bom. Tá ótimo, já consigo conviver com ele. Então... Você falou em resolver latido, que acho que isso é uma coisa recorrente que os clientes pedem, né? Quais são as ferramentas, como você resolve esse problema? Vamos lá. Essa pergunta é bacana também. Por quê? O que é o latido, especificamente, né? Um caso de um comportamento. A família, a primeira coisa que eu tenho que explicar para a família, olha, não existe comportamento indesejado pela perspectiva do cão. Isso é importante. Mas esse comportamento indesejado, esse comportamento é indesejado para você. Para ele é necessário. Por quê? Toda a ação motora que o animal faz, ela resulta de um nível de emoção. Então, é uma coisa que a família precisa entender. Olha, se a gente diminui todo o quadro emocional, tem comportamento que a gente não vai precisar baixar, não vai precisar trabalhar. E é o que acontece geralmente, né? Então, olha, se ele está latindo, é porque existe um emocional que está acima do que o cérebro consegue trabalhar. Bom, o que o cérebro consegue trabalhar de emoção, basicamente ele vai trabalhar em silêncio. Quando você vê que tem muito gesto, muito movimento, né, muito latido, choros, é porque passou o limite que o cérebro consegue trabalhar e regular aquela emoção. O que ele faz? Ele começa a externar, usar uma ação motora para diminuir aquela emoção. Entendi. Por essa perspectiva, esse comportamento é totalmente desejado. Então, por exemplo, latido. Primeira coisa que eu foco, olha, o que está levantando a emoção desse cachorro? Essa chegada dessa forma, isso acontecendo dessa forma, isso acontecendo dessa forma, aquele barulho que está acontecendo lá, aquele momento de saída, isso, vamos fazer um detox para regular todas essas emoções? Aí, tipo, geralmente o que acontece, foi um cachorro que saiu lá de casa, estava hospedado lá, ele está dormindo o dia todo. Vai mandar isso que você queria. Quase um urso de pelúcia. E ele é gigante, o cachorro é gigante, é um Samusky. É um samoyedo com husky. É enorme. E ela mandou a foto dele dormindo em cima da cama dela. Falei, tá tudo bem. Ela entende que, desde que tenha começo, meio e fim determinado por ela, não vai gerar algum problema colateral. Mas ele tá muito quieto. Tá maravilhoso. Falei, então tá bom. Não tem mal latido? Não. O que você fez? Nada. Corrigi o que estava em excesso aqui. Sim. Então, tipo, ele saía correndo, louco, desesperado. Falei, não, cara, corre menos. Vem cá, fica aqui comigo um pouco. Aí, é bom, cara. Uma coisa que acontece com o cachorro, geralmente na casa das famílias, é porque a imagem está um pouco distorcida de cachorro na família, né? Então, eu estava falando de um caso que o cachorro quebrou a mão da menina e eles foram acalmar o cachorro primeiro.
Falei, tá, isso é um nível meio complicado. Meio distorcido, né? E isso acontece. Já teve caso de cliente, gato também que eu treinando, que o gato urinou na cara da pessoa. Não, mas assim, até ia ter vários. Eu só não deixo ele subir. O problema é arranhar o sofá. Não, o problema é todo o quadro emocional. Então, por exemplo, tem duas perspectivas, independente da ferramenta que a pessoa vai usar, tá, para utilizar. Ou você encontra a maneira de diminuir a emoção, muitas vezes é impossível. Sim. Porque você olha, tipo, a pessoa chegou, a pessoa chega quieta, já está no nível que já está condicionado. Chega, aquela emoção bate lá, de 1 a 10, ela bate 9. O cérebro vai ter que usar recursos para baixar. Né? Bom, Felipe, eu tenho que chegar em casa. O que eu vou fazer agora? Já está nesse nível. Sabendo que o latido é algo que é usado para diminuir a emoção, você pode fazer o processo contrário. Então, quando você late, eu vou te dar mais, vou sobrecarregar o seu sistema para que ele produza ainda mais emoção, você tenha mais problema ainda para resolver. E aí você usa o processo que a função que o latido tinha, que é esvaziar a emoção, começa a ter a função contrária. Latir está me trazendo mais emoção ainda. Percebe, Thais? Esse comportamento aqui, essa ação motora já não tem o propósito que ela tinha, já não está sendo mais eficaz. Então aí, a única coisa que tem que cuidar, assim, que eu vejo, né, das mentorias com profissionais, vem mentoria de profissional desde o que trabalha o mais, chega a fazer quase um mantra com o cachorro, até o que usa uma ferramenta mais pesada. Eu falei, gente, bom, eu não interfiro no que eles usam. Eu sou mais tipo sobrevivente da selva, assim, é minha mão e minha cabeça só, que eu uso de equipamento, né? Uau. É tipo, eu já falei, se você não conseguir acalmar um cachorro com a sua mão, só com a sua mão, o equipamento ele não vai fazer um milagre. O equipamento ele entra, é que nem um carro, se você não sabe pilotar nenhum carro, não adianta te dar uma Ferrari na mão. Né? Tipo, você não vai fazer nada, você tem que aprender a pilotar primeiro. Pilota o quê? Um Fusca? Você pilota? Beleza, massa. Se te dá uma Ferrari, você vai penar um pouquinho. Então, a ferramenta é um upgrade. É um upgrade da sua capacidade, na minha opinião, né? Então, uma das coisas que tem que cuidar, porque às vezes o comportamento, a emoção não é diluída. Então, como é que eu vou dizer assim? Algumas abordagens de treino, elas abafam aquela ação motora, que a ação motora é um sintoma. Né? A causa do sintoma é a emoção acima. Só que ela não vai até o final de ver aquela emoção se diluir. Que é quando você percebe que o animal não tem mais rigidez muscular, não tem mais dilatação de pupila, não tem mais tremor, não tem mais respiração ofegante, batimento cardíaco está regulado. Né? Tipo, o pessoal agora lá da mentoria já vê, né? Que eu vou treinando o cão e conversando com a família, falo, eu vou passando, vai aqui, pega aqui, sente temperatura e tudo. Tá bom, dá para terminar o treino. A emoção baixou, não tem mais aquelas respostas, né? Sim. Os neurotransmissores, vamos dizer assim, os neurotransmissores excitatórios diminuíram, basicamente. Felipe, essa relação de cão com humano é muito parecida. Você estava falando a respeito de comportamento indesejado. Eu fui professor de crianças durante muito tempo, professor de jiu-jitsu de algumas crianças, e elas sempre perguntavam um porquê de todas as coisas, devido a alguma correção que eu estava fazendo ali no tatame naquela hora, porque se não soubesse o porquê de tudo, o comportamento continuava acontecendo. Então é muito parecido com o cachorro. Então o comportamento desejado dentro desse ponto de vista é interessante, porque para ele está sendo cachorro. Um comportamento desejado para quem e por quê? Então é muito interessante esse ponto de vista. Então, diante desse quadro de comportamento, você estava falando a respeito do cachorro que dorme na cama, quais são as desvantagens que tem de um cachorro dormir na cama com o dono? Ou as vantagens? Tá. Porque tem muita gente aqui hoje que não consegue, por exemplo, dormir sem um cachorro. E algumas dessas pessoas que a gente acaba atendendo nas casas acabam criando uma dependência emocional do cachorro. Então, como isso funciona hoje nos teus atendimentos? Se isso tem algum tipo de problema, se não tem, vantagens e desvantagens do cachorro dormir na cama com o dono. Como é que isso funciona? Tá, tem várias coisas que tem que analisar, principalmente, vamos lá. Vamos pegar do processo da domesticação. Bom, vocês sabem que a domesticação, ela literalmente diminuiu fisicamente áreas no cérebro de ansiedade, agressão, hiperatividade, ela atrofiou mesmo no cérebro, né? Então, a gente tem raças que têm um nível de domesticação maior,
falando do atrofiamento dessas áreas. Você pega um cachorro SRD de rua, 3, 4 geração, as gerações que vão vindo, cada vez elas vão, né? Não sei se essa palavra existe, desatrofiando essas áreas, porque viver na rua não é coisa simples. Diferente. Precisa de agressão, precisa de ansiedade, precisa de hiperatividade, precisa de tudo isso. Então, por exemplo, você pega um cão que está no nível máximo da domesticação. Tá tudo isso atrofiado. Cara, esse cachorro é um cachorro que aí todo mundo fala, mas o do meu primo dorme na cama e não tem problema. Mas é porque esse cachorro não tem recurso no cérebro para dar problema. E isso que é o... Uau. Então, tipo, cara, você pode ficar com esse cachorro o dia inteiro no colo. Você pode beijar, lamber esse cachorro se você quiser. Você pode lambuzar ele de margarina, passar no pão, fazer o que você quiser. Ele não vai dar problema. Porque o cérebro dele tá tão atrofiado nessas áreas de hiperatividade, ansiedade, até mesmo de prazer, às vezes, que ele não vai produzir o emocional que gera dependência. Então funciona dessa forma. Por exemplo, fala pra gente... as pessoas que não entendem o que é uma emoção. O que é emoção? Cara, uma emoção é basicamente, resumindo, é uma resposta fisiológica involuntária a um estímulo. Processo técnico, né? Entendi. Então, vamos lá. A emoção é você sentir... O sentir a emoção. Mas quando você fala em sentir, já torna sentimento, né? Quando você explica o sentir. Na verdade, o sentimento seria... um nome que se dá a uma emoção que se sente. Isso. Por isso, medo, por exemplo. Por isso só ser humano tem sentimento. Tá, aí, pegando essa barca aí, a gente ouve muito falar hoje em dia dos próprios adestradores que há aquele lance da ansiedade por separação da parte do cão. Você acha que isso realmente existe? Não existe? Como é que alguma técnica para lidar com isso? Vamos lá. Bom, a ansiedade por separação, não. Mas hoje a gente sabe que a crise acontece. Mas o que é a crise do que antigamente se dizia ansiedade por separação? Hoje você vê que o mercado aborda muito a questão da dependência emocional. Apesar de muita gente nem saber o que está falando, literalmente. Do processo da dopamina tônica e dopamina fásica, né? A dopamina tônica é aquela que a gente produz naturalmente, por estar fazendo coisa, estar conversando com um amigo e tal. E a fásica é aquilo que você precisa de uma estimulação maior, que é de um carinho, uma comida, um videogame, né? Um jogo online, uma rede social. Agora, tipo, tem gente que se tirar o celular, morre, né? Essa dopamina seria como se fosse proveniente de um reforço? Isso. Ela precisa ser estimulada externamente. Só que acontece? Vamos imaginar que seja nível 10, né? Isso é o máximo que o organismo vai produzir. Quando você insere muita fásica, que é que estímulos externos, bom, estimulei 6, nível 8. Bom, o cérebro vai produzir uma porcentagem de 2 tônica. Você entende? Tipo, Então, quanto mais fásica, menos tônica. Só que aí, tipo, ele se condiciona a isso. Quando tira o que estimulava, que às vezes é a interação com a pessoa que estimulava a tônica, a fásica, o cão fica sem nada. E é onde vem a crise. Então, tipo, é como se fosse uma crise de abstinência emocional. É uma crise de dependência bioquímica. A gente está falando até agora só de coisa hormonal, praticamente, né? E nada de memória. Aí eu te pergunto, cão faz menção de passado, faz menção de futuro? Não. Não a projeção como a gente faz. Né? Tipo, os arquivos de memória, né, de memória que a gente gera, como a gente... Por exemplo, se eu perguntar para o Ramos... Não faz uma pergunta difícil. Não, se eu te perguntar assim... Pergunta fácil. Se eu te perguntar assim, você consegue visualizar seu próprio rosto agora sem olhar na câmera, na tela? Não. Então você vê, cara, o próprio rosto da gente. Você não consegue ter acesso a, tipo, essa informação. Mas se eu pedir para você descrever seu rosto, você vai conseguir descrever. Então, acho meio difícil. Ainda é difícil. Porque se você for analisar, as pessoas sempre estão buscando a própria imagem nas fotos, tentando colocar filtros, melhorar aquilo que não gosta. Exato. Porque não tem uma imagem, sim. A gente precisa de um espelho para tudo. Por que eu preciso de um espelho se eu consigo me visualizar sem ele? Não é verdade? Então, por exemplo, a memória... Ela usa arquivo de som, os arquivos de imagens, sensações, térmica, cheiro, tudo isso está lá no cérebro do cão como está no nosso. Porém, quando a gente gera linguagem, a gente meio que... O que a gente está vivendo, a gente meio que escreve. Como se, por exemplo, agora, quando eu for lembrar disso, tava lá no podcast com a galera e tal, tinha uma mesa preta, o meu cérebro está colocando o nome nas coisas e está fazendo um checklist para mim poder lembrar disso depois. Memória episódica, né? Sim. Então, o cão não tem esse checklist. Que a gente poder... A diferença entre
lembrança e memória? Lembrança é você acionar voluntariamente uma memória. Memória, ela tá lá. Ela vai ser acionada... Tá guardadinha lá. Por demanda. Quando algo relativamente aconteceu, o cérebro, tá, isso eu já vi, ele faz as contas, a melhor resposta naquela época, então, beleza, faz isso. E o cão não vai tomar consciência disso. Porém, como é prova que está guardado porque os cães sonham. Né? O disparo de imagens, o disparo de movimento, isso já foi medido neurologicamente e sonha. Então, tá tudo lá arquivado. Porém, lembrar voluntariamente, não. Então, até quando a pessoa sai da casa, ele não fica ansioso porque a pessoa não está lá. O que dá é a crise de dependência, como se fosse um dependente químico que está sem o produto da dependência dele. Tipo, tô ansioso. Por quê? Não sei. Tô ansioso. Felipe, essa memória, ela pode vir por meio cognitivo ou por faro. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu não sei falar tão bonito quanto vocês falam, mas eu vou te dar um exemplo. Eu tive num final de semana agora e eu tive contato com um cachorro que era meu e fazia tempo que eu não via. Eu peguei ele pela guia normalmente, ele andou comigo na guia como um bichão, mas do nada esse cachorro voltou em mim e, cara, sentiu meu cheiro de uma forma diferente e começou... Quando ele sentiu meu cheiro, ele enlouqueceu. Cara, isso Cara, é doido. começou a abanar o rabo, começou a ficar louco, ficou louco no evento inteiro, começou a ficar alto, começou a latir, começou a olhar aquelas pessoas e falou assim, vou trabalhar aqui agora, vou ficar aí, cara. Foi impressionante. Eles estão falando a respeito de memória, de lembrança. Eu falei, cara, como será? Porque você carrega uma arroba dentro do Instagram, das redes sociais, de animal pensante. Eu sou estudante de psicologia e as pessoas acabam falando muito a respeito dos cães agirem por impulso. Alguns falam que eles são regidos de alegria, medo, raiva, mas que eles, de fato, eles não raciocinam, eles não pensam. E eu sempre fiquei com o pé atrás, ou na verdade não aceitei essa verdade, que eu sou apaixonado por cachorro. E eu sempre quis que alguém contasse para mim uma história diferente em relação a tudo isso. E que me dissesse que esses acadêmicos estão tudo errado. Porque eu adoro cachorro. E eu não consigo ver aqueles cães, principalmente, eu e o Eduardo, a gente formado uma metodologia onde os cães precisam raciocinar. Né? E a gente joga muito. Você joga isso também, que você tem um estilo. Você trabalha na rua com os cachorros. Os cachorros sobem no ponto de ônibus, sobem em passarela, dá a volta. Quando eu tava com o Saruman foi dar a volta numa palmeira, numa distância de um campo de futebol. Esse doido tá indo. Bater bioma. Então, se guiavam por referências e tal. E eu acredito que, de certa forma, eles precisam usar o cérebro para alguma coisa. Então, a minha pergunta para você explica para a gente, eles pensam ou não, afinal? Vamos lá. Fala que sim. Sim e não, né? Sim, não da maneira como a gente pensa. Tipo assim, a profundidade a experiência que a gente tem de pensar é experiência linguística. Então, pensar, na verdade, é falar palavras na cabeça. Exato. Isso é o pensar. Né? Mas se você, a maioria das coisas que a gente toma de decisão, por exemplo, chega numa sorveteria, você olha assim, tipo, chocolate ou morango? Acho que eu vou comer de chocolate hoje. O seu cérebro está pensando. Por isso que algumas pessoas falam assim, se você quer aprender, de fato, o inglês, comece a pensar em inglês. Isso. É mais ou menos isso, né? Porque senão o seu cérebro vai usar dois mecanismos. Uau. E não faz sentido. Mas, assim, tem dois processos básicos. Consciência central e consciência ampliada. Esse é um processo neurológico. Antônio Damasio tem uma referência bem grande assim, sobre isso. Cara, é legal pra caramba o estudo dele. Então, a consciência ampliada, ela é o que a gente tem. Permite que você voluntariamente resgate algumas memórias do passado, algumas memórias planeje algumas coisas do futuro, não todas. E a consciência central, ela precisa da demanda do estímulo presente. Uhum. Então, vamos dizer assim, se eu pegar vamos colocar aqui, ilustrar aqui, ó. Então, peça a caneta para mim, por favor. Então, aqui. A consciência central, basicamente, é o que está acontecendo no momento presente. Então, recebi um estímulo, o cérebro dá um monte de opções, ou para ir para frente, tá, vou decidir isso para frente, ou ele volta ao momento exato para trás. Basicamente, é o que diz a teoria da consciência central. Então, o cão vive consciência central.
Então, tipo, aconteceu alguma coisa, que você falou, bom, preciso que o cão decida, que ele tenha plasticidade neural, né? Você aponta o negócio para ele, que eu vou na rua. Cheguei no ponto de ônibus, o cachorro, é para subir aí mesmo, é. Subiu no ponto de ônibus, então ela adaptou. É subir nas costas e pular onde ele fala. Aí ela tem que... Naquele momento o cérebro dela recebe um monte de informação, ela, ou eu desço ou eu subo. Então, visto que ela tem duas decisões, o cérebro dela tem que pensar de alguma forma. Sim. Só que esse pensamento não é igual a gente experimenta, com linguagem. Não é com palavras. É algo tipo... Pra lá. Meio que... É igual tipo a escolher o sorvete na... Você acha que você escolheu, mas na verdade seu cérebro fez várias contas do que você comeu ontem, aquilo, tipo... Não, acho que vai ser mais prazeroso com todo esse contexto o chocolate. A gente acha, escolhi o de chocolate. Pra quem é indeciso, então... Não, eu já me peguei diversas vezes nessa situação aí de ficar pensando. Acho que até inglês vem na minha cabeça. Uma coisa legal do faro que você falou é que... bom, o que existe de memória é tudo que vem pelos sentidos, né? Basicamente. Bem mais que os 5 sentidos lá do Aristóteles e tal. Mas o faro é a única janela de captação de estímulos que ela é ligada diretamente no setor emocional. Ela não tem filtro. Uau. Então, tipo, tudo que entra pelo faro é emocional. Faro igual emoção. Sentir cheiro, emoção. Sentir cheiro, emoção. Não é ver, analisar, sentir algo. Aquele milésimos de segundos que tem dos outros sentidos, o faro não tem. Então, por exemplo, como os cães aprendem? Vamos lá. Benefício e evitar danos. Basicamente a regra, a mesma regra que a gente segue, só que a gente segue numa amplitude maior. Né? E bom, assim, o processo de homeostase, né? De equilíbrio do funcionamento para evitar danos, né? Estar o mais retilíneo possível, evitar o máximo de dano possível. Isso gera aprendizado também. Então, basicamente, o que eu faço para voltar ao estado mais neutro? Né? O que eu faço? Tenho prazer. E até às vezes a pessoa, ele aprende para repetir aquele prazer. Beleza. Ele tem que aprender também a se livrar daquele prazer. Porque às vezes aprende a ter o prazer, aí ninguém ensina para ele, olha, depois do prazer vem isso. Como que você volta para um momento estável? E é onde gera os problemas de comportamento, por exemplo. Então, o primeiro é repetir algo. Isso é bom, vou repetir, vou evitar. Mas entre essas duas coisas tem um outro momento, que tipo, sentir medo de algo, vou evitar. Vai surgir uma emoção em excesso. Ele vai precisar aprender uma segunda coisa. Como que eu alivio essa emoção em excesso que veio após sentir um desconforto? Fugindo, mordendo e... Mordendo. Então, tipo, às vezes a pessoa, tipo, mas por que ele está mordendo? Porque ele teve que fugir de algo que gerou um desconforto, essa emoção não está se diluindo, ele ataca para poder diluir. Tanto que aquela pessoa fala, não, e depois que ele mordeu, ele fez uma cara de arrependimento. Não, é porque ele estabilizou. Ele te mordeu e estabilizou. Ele olha assim, obrigado. Obrigado por esse dedo. Felipe, manda lá. Desculpa, Eduardo. Ramos. Cara, dito isso tudo, o que que você sente? Se eu já ouvi demais, o Ramos deve ter ouvido, todo mundo que já trabalha com cães já deve ter ouvido. O que que você sente quando você pega um cachorro, depois de tudo que você falou, você pega o cachorro, você vai treinar o cachorro, ensina ele, sei lá, alguns truques, deita, dar pata, pular, entrar na caixa, abrir o portão, tudo isso aí pode ser ensinado para um cão. Aí chega uma pessoa assim, nossa, que cão inteligente. Aí tu fala assim, caraca, velho, eu fiquei aqui várias vezes, várias noites ensinando esse cachorro, truque, estudei para fazer os reforços nas horas exatas. Aí o cara vai assim, nossa, que cachorro inteligente. Nesse ponto, até por causa da formação da hipnoterapia, né? Tipo, eu já entendo, falei, cara, é a mesma coisa que você dizer, tipo, que o cara do carro da Fórmula 1, o que ganhou é que tinha o melhor carro. Não é, né? Sim. Não é. Porque se fosse assim, o Senna mesmo, a maioria das vezes, ele não tinha o melhor carro, né? Exatamente. E a gente sabe, tipo, vocês sabem também que às vezes você pega um cachorro maravilhoso e você, cara, esse cachorro podia estar em outro nível. Sim. O piloto não tá favorecendo na curva. A gente vê demais e ao contrário também é verdadeiro, né? Muito cachorro, você fala, cara, esse cachorro não é essa Coca-Cola toda não, tem muito mais mão do treinador aí. É verdade. Né? Cara, você estava falando sobre hipnoterapia, e isso acaba te beneficiando muito nessa relação de comportamento, de relação interpessoal com as pessoas. Eu acredito que a maneira como eu me relaciono com as pessoas vai determinar muito sobre como eu vou lidar com cada tipo de situação. Então, aprender sobre si é importante. Eu acho que eu tenho visto muitas pessoas buscar muito ser alguma coisa que não nasceu para ser.
Eu tô numa faculdade de psicologia que tem pessoas ali dentro que poderiam estar fazendo mecatrônica, por exemplo. Então eu vejo que as pessoas têm buscado um autodesenvolvimento sem se autoconhecer antes. Então eu acho que se conhecer é validar o dom que está dentro de ti. E investir naquilo que você é forte é muito bom. Você pode fazer do seu dom uma fonte de renda, você pode fazer seu dom um benefício para as pessoas. Então, hoje você é um hipnoterapeuta, né? O que isso tem agregado de valor para o adestramento de cães? Como isso tem sido vantajoso para você? Ah, isso é bom. Essa pergunta é boa, cara. Todas as perguntas são maravilhosas, mas essa em particular, como eu já recebi pessoa para mim dentro da minha mentoria, adestrador profissional, falei, cara, você entende tanto de cachorro, por que você está aqui, cara? Ele falou, cara, eu não consigo ter um resultado na rua. Meu cachorro é maravilhoso, faz coisas absurdas, mas eu não consigo ter um resultado na rua. E a gente vê que é a falta de você conseguir compreender o ser humano, porque deu uma aula de reprogramação emocional para eles, que foi sobre animal, eles ficaram maravilhados. Animal, beleza, gente. Agora vai ser sobre o ser humano. Aí expliquei, olha, seu cliente tem crença limitadora, seu cliente tem medo, seu cliente tem traumas, tem frustrações, tem emoções que não tá diluída com esse cachorro, tem uma porrada de coisa que tá acontecendo aí. E aí, isso que você falou casa bem certinho, porque a terceira aula foi a mais surpreendente para eles, que foi do selfie. Falei, tá, agora você entende que quando você está se relacionando com o cliente, quando aquele cachorro não responde, que você tem que repetir, e repetir, e repetir de novo, até quando? Até dar a resposta. Tipo, cada um tem um tempo fisiológico diferente. Você está sendo treinado também? Sim. Então, tipo, várias aberturas da hipnoterapia, para mim, compreender por que o cliente não muda, qual que é a crença, qual que é a programação que está na cabeça dele, porque às vezes também a gente tem hábitos que a gente não muda. Tem hábitos que a gente quer mudar e a gente não muda. Se a gente for bem sincero mesmo, sim. A maioria de nós tem. Assim, tipo, cara, mas eu não queria mais fazer isso desse jeito. Você vê se está fazendo de novo. Bom, dieta é um negócio maravilhoso, né? Ou começar alguma coisa e não dar conta de nunca começar. Então, é justo pensar que o cliente também tem programações que estão acima da parte consciente dele. Vamos lá, tem estudos que falam que a gente tem 5% de capacidade consciente de decisão. Então, 95% é programação inconsciente. Sim. Então, isso, a parte da hipnoterapia me deu essa vantagem de compreensão da pessoa que eu estou trabalhando. Que nem eu falo para eles, olha, qual é a maior ferramenta que um adestrador que vai na casa de uma pessoa tem? A própria pessoa. Se você conseguir mudar a pessoa, você não precisa treinar o cachorro. Sim. A maioria das vezes que eu faço nos adestramentos agora, né, tipo, desse último ano, eu mudo a pessoa. Eu mudo a pessoa, eu chego e agora? Não, vamos trocar uma ideia, Felipe, toma um café. Tá maravilhoso, fica lá. Por quê? Tudo aquilo que gerava, né, que a gente falou no começo, gerava o emocional exacerbado, era a programação da pessoa. Sim. É você que está gerando tudo isso. Então não faz sentido, nesse momento, eu focar nesse cachorro, porque se a gente vamos diminuir o emocional todo dele e ver o que resta para trabalhar. Sim. A maioria das vezes diminui tudo, não resta nada. Então essa compreensão do ser humano como ferramenta. Eu saio de lá e ele fica treinando. E você acredita que quem vai adquirir um cachorro hoje, que não tem experiência com cão, mas a pessoa quer ter um cachorro, você acha que essa pessoa poderia procurar um animal que se encaixasse no perfil dela? Eu sei que é uma questão difícil, porque muitas vezes a pessoa vai comprar um filhote. Um filhote nem sempre ele está mostrando ali as características dele. Mas você acredita nisso, que tem muita gente com um perfil que não bate com o do cão e tem todo esse problema? Eu acho que, bem sincero, 90% dos casos são casos de incompatibilidade. Tá, não era esse o cachorro para você. Esse era o cachorro pro cara que sai fazer trilha, porque cachorro tem um emocional que você fala assim, oi, tudo bem? Ele vai de 0 a 100, tipo, 3,4 segundos, né? Sim. E aquele que você fala assim, e aí, vamos lá, e a comidinha? O cachorro olha e fala, não, cara, tá tudo certo. Então, a maioria das pessoas devia ter esse segundo cão. E tem muito desse segundo cão disponível, só que o que acontece? Esse segundo cão é mais caro, é uma seleção maior, você não vai achar ele na rua. Não vai achar com qualquer profissional. Não vai achar qualquer profissional, você vai achar um criador que está selecionando aquilo há muito tempo, tem um custo, e as pessoas não querem pagar isso, né? E tem, assim, até que mesmo... Bom, mesmo assim eu já consegui ver uma casa que tinha 6 cachorros, tinha um SRD que o caos estava comendo, cachorro caindo para um lado, coisa caindo para o outro, e aquele cachorro assim olhando, tipo, meu Deus, que loucura. Até então, agora já não tem mais essa inocência, né? Eu falei, cara, esse é o único cachorro que vai se salvar daqui.
O que aconteceu? Quando virou a puberdade desse cachorrinho, era a fêmea. Quando virou a puberdade dela, bom, ela abriu uma janela de aprendizado da sua fisiologia, tá mudando tudo. Sim. E ela pegou todos os comportamentos de todo mundo. O organismo dela se estabilizou com causa. Falou, cara, não dá pra gente ficar nessa calmaria, a gente vai morrer aqui. O cérebro não sabe a diferença entre perigo real e perigo de excesso. Tipo a parada do vira-lata que você tava falando, que vive na rua, né? Ele é um cão completamente diferente, porque o ambiente molda ele. Eu digo, não sei se você já deve ter pego isso. Eu digo que tem muito cão que a gente chega que ele tá próximo de um cão selvagem, quase, assim. Você olha, tipo, tá, não tem recurso de domesticação aqui. Sim. Mas, assim, rapidinho, Eduardo. Só para aproveitar o gancho dele, essa questão do ambiente, eu tive conversando com alguns treinadores e eu perguntei para eles, cara, quais são as maiores dificuldades que o adestrador encontra hoje quando ele chega em um lugar, né, para adestrar um cachorro? E a resposta de muitos deles foi o ambiente. Você falou uma coisa interessante, cara, é a própria pessoa. Então, eu acredito que nessa escala de ambiente e pessoa, a pessoa é mais responsável do que o próprio ambiente. Porque a gente vê uma cadela que foi se moldando porque o ambiente era hostil. Mas quem determina o ambiente é quem o lidera. Então, porque eu já vi vários cães viverem em ambientes onde tem pato, galinha, tem gato, tem criança e o animal consegue viver tranquilamente quando ele tem um líder que diz para ele o que se deve ou não fazer. Como essa questão sobre agitação, sobre impulso, que o cão tem, que você acabou de falar aí, que ele, cara, eu não sei o que essa, por exemplo, ansiedade, eu não sei o que eu devo ou não fazer, se eu devo latir, se eu não devo latir, eu sou cachorro. Mas você é que tem que me dizer o que eu devo ou não fazer. E eu vejo que um dos grandes problemas hoje da criação são problemas como o nosso. Ah, eu não faço hoje porque é Páscoa, eu não faço hoje porque é Natal, eu não faço hoje porque é São João, eu não faço hoje porque é Dia do Trabalhador. E aí a gente vai deixando de ir para academia, de trabalhar. Então, essa inconsistência, eu diria que a consistência é a racionalização da necessidade. Eu sei o que deve ser feito e precisa ser feito. E eu não posso adiar. Então, eu vejo a dificuldade entre os adestradores com a pessoa que está liderando aquela casa. Então, o que eu devo saber para entrar dentro de uma casa? O que o adestrador tem que saber? Cara, acho que uma coisa que quase todo, né? Assim, toda a cultura do adestramento, quando ela saiu do modo treinar o meu cachorro, para ir, vou ajudar outras pessoas, quebrou o conceito. Tá, mas você vai o quê mesmo? Vou ajudar outras pessoas. Né? E assim, uma das coisas que o adestrador tem que ter, bom, no meu modo de ver, ele tem que ter a consciência... Então, rapidinho, ele não vai para treinar um cachorro. Não. Uau! Essa é a diferença, né? Ninguém chama um adestrador na casa dele para treinar o cachorro. Chama para resolver um problema que está sendo causado para ela. Então, você tem que entender. Esse problema... o que o adestrador tem que entender? Tem que ter saber conhecimento para conversar e tirar qual é a dor daquela pessoa com aquele comportamento. E aí, você entra com esse processo. Olha, né, você entende que para você se livrar dessa dor, desse problema, é esse o caminho? Eu sou como um GPS. Vou te dizer para virar à esquerda. Você vai chegar em 10 minutos. Se você virar à direita, você vai ter que dar uma volta gigante. Talvez você nem chegue, porque seu carro quebra no meio do caminho e acabe a gasolina. Mas a escolha é sua. Né? Então, tipo, para você se livrar do problema da multa do condomínio, por que você me chamou? Porque ele está latindo. Não, você não me chamou porque ele está latindo. Você me chamou porque você tomou a notificação. Então, esse que é o ponto principal. Cara, tendo em vista isso, que você falou várias vezes, do ponto de vista que o adestrador, o profissional, ele tem que chegar na casa da família que é proprietária daquele cão e tem que saber fazer uma anamnese muito bem feita para ver de onde partir. Para um adestrador que está começando hoje em atender em domicílio, um adestrador que vai trabalhar a parte comportamental, o que ele precisa ter primeiro em mente? O que ele precisa chegar naquela casa? Eu vou chegar, a primeira coisa que eu preciso fazer é isso. Primeira coisa que eu preciso fazer é ver onde esse cão não fica calmo. Quais os momentos que ele não fica calmo? Então, tem os dois processos, excitatório e inibitório, né? Da parte dos neurotransmissores. Latido. E assim, vê que está tudo dentro do mesmo campo, quase os mesmos neurotransmissores, quase os mesmos hormônios envolvidos numa agressão e numa brincadeira.
é uma linha tênuezinha. Por isso que de uma brincadeira vira uma briga. Porque basicamente eles estão compartilhando o mesmo sistema. Então, tipo, tá, aqui tem latido, tem brincadeira, aqui tem medo, aqui tem fuga, aqui tem destruição. Tá, mas cadê o sono? Tá, mas cadê a calma? Cadê o deitar e fazer nada? Que são a fase inibitória. Então, calma, sono, deitar do lado, qualquer coisa que seja. Tá, não tem. Preciso encontrar onde está em excesso, o que dá para diminuir desses excessos. Acho que a primeira coisa a entender é dessa fase emocional. Baseando assim, tipo, resumindo, tem 2 fases. Excitatória e inibitória. Então, tipo, isso aqui tá tudo para cima. Tudo para cima. Emoção alta, emoção alta, emoção alta, emoção alta. Tá, o que a gente pode fazer para diminuir essas emoções? Uhum. E aí, restando, tipo, diminuiu, beleza. Sobrou essas ações motoras aqui. Bom, agora eu vou, como se, tipo assim, para lavar uma panela. Você joga e deixa a água lá, né? Deixa ela ali, de molho. Você vira ali. Bom, agora tem a sujeirinha, agora eu vou passar a esponja. Agora, se você tentar passar a esponja naquele negócio seco dentro da panela, como se fosse um comportamento, você vai sofrer muito. Então, quando você diminui as emoções, você vai ver, sobrou um latidinho aqui, sobrou um chorinho. Aí você vai corrigir só as pequenas coisas. Apertando uns parafusos ali devagarzinho. Só que passa pelo processo de compreender o ser humano, né? Sim. Porque tá basicamente, que nem o Ramos fala, tá basicamente tudo envolvido com o ser humano que está liderando aquele ambiente quando o adestrador não está. Porque o adestrador tem que entender que quando ele está lá, é ele que lidera o processo. Sim, aí eu te pergunto, hoje, na sua visão, os adestradores de mais sucesso assim, com mais clientes, com melhores atendimentos, entre aspas, são aqueles que realmente conhecem as pessoas e sabem fazer essa abordagem? Ou é aquele cara muito técnico com o cão? Eu acho assim, os que estão ganhando muito dinheiro com atendimento domiciliar. É os que conseguem entender sobre pessoas. E engraçado assim, que eu já conversei com vários assim que estão num nível de atendimento alto, tem uns que fazem até mentoria comigo, eles sabem disso, mas eles não abrem isso. Foi onde eu comecei essa campanha toda, eu falei, preciso falar, cara, porque ninguém tá falando isso para adestrador. Tá ensinando a treinar cachorro, mas não tá ensinando a ser adestrador. Não, você sabe muito bem treinar cachorro, beleza, você é um treinador. Mas ser um adestrador comportamental, você tem que saber outras coisas. Sim. Né? Então, essa parte de... Cara, mas por que aquele cara muda o comportamento? Vai matar na cara lá. Você olha ali o que ele fez. Aí você vê a família sorrindo. A família que mudou, não foi o cachorro. A família mudou, né? O cachorro tem também os padrões de expressão corporal, expressão facial. Então alguma coisa está diferente aqui. Não sei o que fazer. Quando você muda até a expressão corporal da família, se abre uma janela de aprendizado no cão. Onde o cérebro dele lá que ele tá, isso eu não conheço. Bom, isso aqui significa isso, querido. Significa ficar quieto. Sim. Entendeu? E o que um adestrador não pode fazer quando ele chega dentro do ambiente? Porque a gente sabe o seguinte, a gente vem de uma cultura de piscineiros, ex-caseiros, ex-pessoas que tomavam conta ali da casa quando alguém saía. E essas casas sempre tinham cachorros, aquele cara começou a pegar aquele cachorro, começou a passear. E daí então virou o adestrador porque fez sentar, porque fez deitar, tomou de conta, criou um vínculo, o cão aprendeu a se relacionar bem com aquele cara que está ali com ele de maneira consistente todos os dias, né? Eu gosto de uma frase que diz assim, ganha o cachorro quem tem a chave da prisão e a comida na mão. A questão dos benefícios você estava falando. Mas enfim, a gente veio se aperfeiçoando, hoje os treinadores eles são mais capacitados, a gente vê que as pessoas estão mais bem vestidas, já tem carro próprio, tem casa própria, tem um centro comercial, a gente teve aqui com a gente aqui o Délio, eu estive visitando ele. Cara, ele é extremamente bem sucedido, tem um ambiente extraordinário, eu fiquei muito encantado com aquilo e eu comecei a perceber que por meio dessa profissão extraordinária eu posso ser próspero, eu posso sustentar minha família, posso ganhar um bom dinheiro, sim. E o Délio falou uma coisa que me chocou muito, ele falou, cara, desde o Correio Brasiliense eu tinha uma página só para mim, eu sempre investi em marketing, mas eu sempre tive bons relacionamentos com as pessoas. Então, cada um tem um tipo de educação, cada um tem um tipo de maneira de se relacionar. Então, por mais que eu saiba me comunicar, me apresentar, ainda existem algumas coisas que podem ser... pode ser dita para os adestradores assim, cara, não faz isso aqui, porque se você fizer isso, você está fora do circuito. Tá, isso é importante.
Vamos lá. Primeiro que eu acho que uma coisa que é difícil, o adestrador não tem uma mente aberta para ser adaptativo, fazer network, né? Se comunicar, criar aquele rapport, fluxo com o cliente. Então, eu já falei, se eu fiz uma aula para os mentorados, falei, gente, bom, me fala agora, se você chega num cara que faz educação física, o cara é personal trainer, eu tenho um cliente desse. Cara, o cara chega, isso, aquilo. Falei, se você chegar falando calmo, explicando por dentro do mundo, cara, o cara vai sapatear em cima da sua cabeça. Então, você tem que, primeiro, compreender, entender que você vai ter que aceitar a cultura daquela casa e explicar por dentro daquela cultura. Como eu não posso chegar como eu chego na casa do personal trainer, quando eu tenho uns clientes aqui que é juiz, e eu chegar, e aí, como é que você tá? O cara vai dizer, tô bem não, cara. Não gostei disso não. Né? E o que você falou, bem vestido, sujo de maneira nenhuma. Eu, particularmente, eu não gosto de usar uniforme. Tá? E, se você quiser, eu te explico por que eu não gosto de usar uniforme. Fala. Porque me dá... Para o cliente, passa a impressão que eu estou prestando... Como sou um prestador de serviço. Na verdade, eu não sou um prestador de serviço. Nem um adestrador que entra na casa de uma pessoa, ele não é um prestador de serviço. Ele é um mentor. Eu estou aqui para liderar o processo, que fique bem claro. Né? Que teve um médico meu que ele falou, cara, por que a tua consulta é mais cara do que a minha? Eu falei, porque você não sabe fazer isso aqui, quem é o doutor sou eu, né? Ele, verdade. Então, o doutor seguindo aqui, você continua fazendo ali, continua fazendo aqui. Sim. Uma coisa que o adestrador... Bom, cultura, tem que ter a cultura adaptável, tem que ser moldável. Não pode julgar o cachorro e a família, porque isso o adestrador faz demais. Sai de mas esse cachorro, esse cachorro... Mas se não tivesse problema, tu não estava lá ganhando dinheiro. Se a família não errasse, você não estava lá ganhando dinheiro. Então, tá? Né? E outra coisa que é fundamental, que não pode perder a liderança do processo. É que nem nesse dia, um aluno meu, um adestrador, falou, olha esse cachorro aqui. Eu falei, cara, primeiro de tudo, por que você tá com esse cachorro sozinho na rua, cara? Faz sentido nenhum pra mim você estar com esse cachorro sozinho na rua. O que você tá fazendo? Você é puxador de guia agora? É passeador? Não é adestramento que você tá fazendo? Esse cachorro não late com a pessoa? Por que você tá sozinho? Ele, não, porque ela pediu pra eu ir sozinho. Então, mas vai funcionar com ela? Não. Você perdeu a liderança do processo. Então, que o cliente, a maneira como ele coordena já deu errado. Sim. Então, eu sempre falo pros clientes, eu falo com meus alunos também, liderança, né? Servir, proteger, forçar o crescimento. Então, vou servir com o meu conhecimento, vou te proteger das tuas decisões erradas e vou fazer com que você faça o que é certo. Então, é como se fosse 3P aí. Prover, proteger e promover. Isso. Boa. Ô, Felipe, você falando dessa especificidade toda de um adestrador, eu já me deparei com algumas situações, assim, no mínimo curiosas. Uma vez um rapaz foi entregar uma ração para mim lá em casa, e aí ele foi perguntando, ele viu os cães, perguntando o que eu fazia e tal. Aí ele, você é adestrador também? Eu falei, sou. Ele, onde é que faz um curso? Eu falei, rapaz, tem vários cursos aí, inclusive a minha empresa tem, enfim, expliquei para ele. Quanto tempo dura? Porque eu quero começar a trabalhar com isso aí. Falei, vai depender, expliquei para a situação. Aí falei para ele, mais ou menos, você precisa conviver um pouco, visitar, tem um processo para você construir, não é simplesmente fazer um curso de 12 horas e sair daí atendendo as pessoas. Ele, mas demora isso tudo? Falei, cara, aí assim, tem esse tipo de gente que ele acha, por falta de opção, não, eu vou ser adestrador porque ganha dinheiro. E outra experiência que eu vivi, eu estou contando isso para te perguntar uma coisa. Eu e Ricardo a gente dá instrução em algumas instituições públicas na parte de cães de polícia e a gente foi ministrar um curso para o Exército e a Marinha, tinha várias unidades lá. E no início eu vi que tinha muito moleque novo, que aquele moleque tem um tempo contado ali dentro da unidade, e aí eu comentei para eles, falei, galera, se apegam a isso aqui, que lá na frente, quando vocês derem baixa, isso aqui pode ser uma linha de trabalho para vocês. Se vocês se especializarem, o mercado está aí carente, está cheio, tem cliente para todo mundo. E aí eles arregalaram o olho assim e tal. Aí depois um vem me perguntar, mas você acha, não sei o quê. Um desses que me perguntou se eu achava, chegou um currículo para mim dele, da PRF, pedindo indicação dele. Você conhece esse rapaz? Ele falou que fez curso com vocês e tal. Eu lembrei dele, era um excelente profissional. Hoje ele está trabalhando na PRF de forma terceirizada, mas é tratador dos cães lá. Ele deu baixa do Exército e não tinha para onde ir. Foi o lugar que ele foi, está muito feliz, enfim. O que você acha para essa galera que está querendo entrar no mercado agora? O que eles precisam fazer para...
ser bem sucedido e começar de uma forma... Lógico que ninguém vai começar ganhando 20 mil reais. Sim. Mas qual é o que ele precisa galgar para ser um profissional bem sucedido na área? Bom, primeiro ele tem que ter consciência que nunca acaba. Quanto tempo dura a formação? Mas quanto tempo você quiser trabalhar, você vai ter que continuar estudando, porque cachorro muda, né? Cachorro mudou. Sim. Cachorro mudou, sociedade mudou. Cachorro tem distúrbio neurológico que não tinha há 20 anos atrás agora. Né? Então, o começo. Bom, você vai ter que procurar um curso, vou dizer assim, um bom curso introdutório. Porque ele é um curso introdutório, para você saber o básico, para você poder entender de comportamento, mecânica de cachorro e um pouquinho de comportamento humano. Sim. Como que você escolhe? Bom, acho que você tem que... É muito comum, né? A gente vê muita gente que vende muito curso, aí você roda a rede social toda, não tem um vídeo que não seja o cachorro dele. Então, bom, você escolheu um bom curso, né? E eu digo assim, tem dezenas. Acho que centenas não sei se tem, mas tem dezenas sim. de bons cursos, bons profissionais. Bom, você vai investigar o histórico dessa pessoa. Sim. Que é um investimento, não só o seu investimento financeiro, mas um investimento em vidas. Porque você erra um cachorro, você erra com a vida do cachorro, com a vida da família. Então, um bom curso introdutório vai de você escolher um bom mentor. Entendi. Eu acho que esse é o processo principal, né? Felipe, no teu Instagram tem vários temas que são interessantes e polêmicos. E um deles, que eu achei incrível, foi você falar sobre o adestramento vai acabar. Até faz uma entonação da voz, o adestramento irá acabar. Chamada disruptiva, né? E é incrível porque eu acho que eu só comecei a pagar curso de adestramento depois de 1 ano treinando o cachorro sozinho. E eu consegui alguns resultados que para mim foram satisfatórios só vendo vídeos na internet, por exemplo. Você acha que essa divulgação de bons vídeos, de conteúdos digitais pode acabar com a vida dos adestradores? Assim como a Uber acabou com os taxistas, existe algum tipo de recurso de inteligência artificial, digital, que pode tirar essa profissão do ar? Não, eu acho que não. Eu falei, o adestramento vai acabar, reticências, né? Uhum. Para vários adestradores, vai. Mas eu acho que a internet, e essa grande divulgação, né, de várias coisas, ela é tipo o Mr. M. A mágica não acabou, ela se aprimorou. Até que nós estávamos conversando antes porque o adestramento já acabou com senta e deita, o adestramento já acabou com cachorro que pula em pessoa, ninguém se incomoda, cachorro que puxa em guia é raro, quase ninguém se incomoda, mas ele está andando na sua frente. Mas eu gosto. Aí você vai dizer que não. Não, mas o que é o problema? É porque eu queria que ele fizesse xixi só naquela moita. Tá ótimo, vamos para lá. Então, tipo, o nível dos problemas pelos quais os adestradores estão sendo chamados já vai ser outro. Por quê? O nível de tolerância das pessoas está aumentando. Então, quem só sabe resolver aquele básico e quem só sabe fazer o básico, para aquilo, a pessoa, tipo, cara, mas não tá mais tendo cliente, não tá mais tendo procura. Ixi, fui atender um cliente lá, não resolvi. Aí vai ser outro. Tanto que de uns 50, 60, até 100 adestradores que eu tenho contato, tipo, na minha lista de contatos, né? 10 ano passado pararam de treinar. Pararam. Tipo, não, agora você... E aí, cara, eu fiz a mentoria, avisei todo mundo, né? Não, cara, tô mexendo com mecânica agora. Aí eu tô vendendo carro. Não, voltei a ser não sei o quê. Falei, nossa, mas por quê? Não, porque não tava mais virando, aí os cachorros também, as pessoas não fazem. Eu falei, não entende pessoa, não entende da realidade dos cachorros, né? Essa criação de raça exacerbada, tipo, inundação de shih tzu, lhasa, distúrbio emocional, distúrbio cognitivo, distúrbio neurológico. Muito apartamento nos cachorros. Tolerância demais, a sociedade impõe tolerância cada vez mais com os cachorros. Então, mas ele só destruiu teu sapato, só custava R$300. Antigamente, o cachorro mordeu minha Havaiana, eu fiquei chateado, pô. Então, para você que é adestrador, a gente está quase que encerrando aqui o nosso episódio. Eu queria que você desse uma dica para a gente, para uma pessoa que quer receber um cachorro hoje em casa. O que é necessário para receber um cachorro em casa? Bom, para receber um cachorro em casa, você tem que planejar o que você vai fazer quando você estiver com ele, o que você vai fazer quando você não estiver com ele e outras pessoas estiverem, o que vai acontecer com esse cachorro quando ele estiver totalmente sozinho, quais as regras do que ele pode e o que não pode. Isso tem que estar tudo definido. O cronograma tem que estar definido antes do cachorro chegar.
Por quê? Quando você chega, o cachorro já chega, as regras aqui são essas. Ótimo. Como eu cheguei aqui. Ó, a regra é essa, não bate assim, tá ótimo. Já me adaptei. Mas se deixa acontecer e vai corrigindo no começo, no caminho, vai ser pior. Então, elabore tudo. Senta com a família. O que o cachorro vai poder, o que ele não vai poder, o que ele vai fazer quando ficar sozinho, o que ele vai fazer, o que vai ser o seu compromisso. Beleza, ótimo. O cachorro chega uma semana, ele está adaptado, não vai precisar nem adestrador. Se todo mundo fizesse isso, aí sim o adestramento ia acabar. Hoje em dia, nos teus atendimentos, no Brasil em geral, quais são os maiores problemas que você tem enfrentado? Cheguei, isso aqui, vamos citar aqui 5 problemas que são muito comuns na hora que a gente chega para resolver problema. Tá. Tenta fazer um bate-bola, que nosso horário está no pescoço. Latido, local que não pode, apartamento, destruição, dependência emocional, nível hard pra caramba, agressividade com pessoas e a frustração da socialização. Meu cachorro não se enquadra. Eu levo ele no parque aqui no meio dos condomínios aqui, ele não se enquadra. Ele não brinca direito. É basicamente isso. Ninguém chama pra... deixa eu dizer que dos meus últimos 50 clientes, tudo foi isso, tudo tá aqui dentro. Ô, Felipe, a gente sabe que você é um cara forte na rede social também. Como eu falei anteriormente, nosso horário já está bem apertado. Mas assim, pro adestrador que quer dar uma movimentada na rede social dele, também cita aí umas 2, 3 metas que ele precisa ter na rede social que não pode faltar. Bom, na rede social não pode faltar conteúdo educativo, né, que instrua, que forneça algum conhecimento para a pessoa, alguma coisa que mostre que ele tem algo diferente, não, mas você aqui falou alguma coisa diferente, e entretenimento. Entendi. 3 bases, assim, para uma rede social. Esses conhecimentos educativos, cita 3 pra gente. Xixi, cocô? Xixi, cocô. Por que seu cachorro late demais? Por que seu cachorro não te obedece? Bom, mas por que seu cachorro não te obedece? Dá para fazer uns 50 vídeos. Você vai falar agora em 3 minutos rapidinho pra gente. Por exemplo, você estava falando a respeito de como criar uma escola perfeita para cães. Eu posso estender isso para minha casa? Fazer da minha casa uma escola perfeita? Como eu faria isso? Como adestrador? Não, como pessoa. Porque o que acontece? No nosso canal, a gente tem conseguido atender não só treinadores, como tem pessoas que têm... Proprietários, veterinários, todo tipo de gente agora está interessado, porque o brasileiro ele é cachorreiro. Brasiliense de charreda. Então, como é que a gente cria isso? Uma escola perfeita, ela tem que ter tudo que a gente falou já, um ambiente calmo, regras bem definidas. Se tiver ambiente calmo e regra bem definida, tudo dá certo. Se todo mundo tivesse ambiente calmo e regra bem definida, não tinha adestrador no mundo. Não tinha. Encerra pra gente. Pessoal, aqui a gente ainda tinha muito papo com o Felipe. A gente poderia ter abordado neuroplasticidade, questão de socialização, uma coisa que ia adiantar bastante para vocês, só que nosso horário aqui é apertado. Em breve eu acho que a gente deve ter um segundo encontro com o Felipe. Quem quiser conhecer mais o trabalho dele, dá uma acessada no link aí que a gente vai deixar da rede social dele, tá bom? E acompanha a gente lá pelo YouTube. Felipe, queria te agradecer demais pela participação. Queria te presentear com a lembrança do Distrito K9. Bonezinho. Aí sim, eu vi você nos vídeos. Aí eu vou colocar agora por causa do fone. Te parabenizar pelo trabalho e conto com a Distrito K9, que é uma área, uma seção, uma empresa que quer tão somente ver o bem do adestrador, o bem das pessoas que possuem cães, e a gente fica muito honrado de ter te recebido aqui. Eu que agradeço demais pela oportunidade, por conhecer você, rever meu grande amigo, e é isso, falta isso, né? Falta essa proximidade entre profissionais. Sim, falta muito. Fala, meu povo, um grande abraço, obrigado por participar de mais um episódio aqui da Distrito K9 com a gente, esse episódio que acontece na capital federal do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos aos nossos episódios. Vem com a gente, acessa lá o @animalpensante. Felipe é o nosso treinador referência, com mais de 100 mil seguidores nas redes sociais. Então, vai lá, curte ele, quem sabe você não pode ser agora um novo aluno desse treinador especial, como eu fui e aprendi muita coisa. É isso aí, galera. Até mais. Obrigado, Felipe.